pessoal, tudo bem? Mais uma vez, vamos lá agora. Nós vamos trabalhar aqui para o nosso primeiro fórum, né? Onde nós vamos ter momentos de discussão, nosso primeiro fórum. Eu escolhi colocar para nós esse tema, acessibilidade e inclusão, tudo a ver, né? Como eu disse anteriormente em outro slide, não existe inclusão sem ambiente acessível, não existe acessibilidade que não possamos também incluir. Então, acessibilidade e inclusão, tudo a ver. Vivemos no Brasil e também em outros países um momento de conscientização e de sensibilização da sociedade frente à deficiência. As escolas começam a abrir suas portas para acolher crianças até então não admitidas como alunos, cultivando a convivência e o respeito à diferença desde cedo, né? Então, em outros momentos, nós podemos ver que a escola ela não tinha essa responsabilidade, de certa forma, de acolher a pessoa com deficiência. O deficiente, ele vivia mesmo em isolamento dentro de suas casas, né, sempre aos cuidados dos pais ou de alguma outra pessoa responsável. Porém, a escola ela começa a abrir essas portas para acolher, não só por causa da lei, mas também porque já é possível vermos que já existe algum tipo de preparação da própria escola, como preparando o ambiente para receber o deficiente, dependendo também da deficiência, porque nós também temos que ser realistas em dizer que a escola ela não está preparada para receber todos os tipos de deficiência. Essa é uma realidade nossa, mas algumas já é possível nós observarmos que as escolas elas recebem. Porém, nós precisamos compreender também, será que está havendo a inclusão, né? Será que está havendo a inclusão? Mas sobre acessibilidade já existe esse acesso. Um dos fatores facilitadores dessa mudança é a informação. Informação que não circula não tem valor. E para que a comunicação aconteça é preciso ter o que dizer. Então, de acordo com estudos e mais estudos, vem a formação e a informação. Por isso, existe a comunicação e daí já é possível observarmos que está existindo a acessibilidade junto à inclusão, ou a inclusão junto à acessibilidade, né? Como diz lá na nossa apostila, tem esse trechinho que diz assim: como diz um site português, acessibilidade para a maioria das pessoas, a tecnologia torna a vida mais fácil. Ou seja, para nós que dizemos sermos normais, né? Que não, aparentemente, visualmente, não tem nenhuma deficiência física, cognitiva, né? Mas para nós a tecnologia torna a vida mais fácil. É tanto que aqui, essas aulas remotas, eu estou chegando até vocês por causa da tecnologia que torna para mim, de certa forma, mais fácil, ao invés que se fosse em outro momento, que não fosse realmente obrigatório as aulas remotas, poderia estar em Caracol, né, ministrando a aula presencialmente. Mas para as pessoas com deficiência, a tecnologia torna a vida possível. Por quê? Por causa do deslocamento, por causa dessa acessibilidade que em alguns lugares não existe, né? Então, para o deficiente, a tecnologia torna a vida possível, diferente de nós, que só torna mais fácil. Para nós ela fica ainda mais fácil, né? Fica mais fácil e a possibilidade aumenta. Porém, para o deficiente, torna a vida possível. Precisamos compreender como era vista a deficiência sobre algumas contribuições, né, teóricas. Como era vista lá no nosso antepassado, no início dos tempos. Olha só, a vida primitiva do homem diz o seguinte, que os estudiosos concluem que a sobrevivência de uma pessoa com deficiência nos grupos primitivos de humanos era impossível. Por quê? Porque o ambiente era muito desfavorável e porque essas pessoas representavam um fardo
um fardo para o grupo. Só os mais fortes sobreviviam, e era inclusive muito comum que certas tribos se desfizessem das crianças com deficiência. Então, pessoal, lá no início de tudo, na vida primitiva, é perceptível que a criança com deficiência, logo, ela ou era engolida por algum animal, ou as próprias pessoas, pais, parentes, pessoas lá, já se desfaziam dessas pessoas porque não podiam carregar. Realmente diziam, é um fardo, não dá para carregar, não dá para andar, porque a vida primitiva, as pessoas se deslocavam de uma região para outra em busca de alimentos, né, de animais ou de outros tipos de alimentos. Então não dava para andar para eles, né, considerado um fardo, não era possível. Então o pensamento era se desfazer logo. Nascia com deficiência, tinha que se desfazer, porque não dava para carregar. Nós temos outros pontos que diz que lá no Egito Antigo, já essas pessoas com deficiência, elas às vezes conseguiam se adentrar em algumas classes sociais, né? Um pouco mais, digamos assim, para a época um pouco mais elevada, mas não deixando de também sofrer o preconceito. Por quê? Porque, um exemplo, o anão, né? O anão, ele se tornava músico, dançarino, né? Ele se tornava músico, dançarino, e outras pessoas com deficiências também entravam nessas classes sociais, mas sempre dessa forma, para servir, para se tornar um espetáculo para as classes poderosas. Lá na Grécia seguia essa mesma linha do primitivo, né? Do homem primitivo, eliminação. Nasceu com deficiência, tem que eliminar, porque não dá para seguir em frente. Em Roma, era a prática também, de certa forma, de eliminar, porque era a prática do afogamento. A criança nascia com deficiência, ali matava. Ou então essa pessoa era lançada no meio do nada, né, no meio da sociedade, e terminava se tornando um mendigo. Muitos deles, como eu citei, principalmente o anão, ele ia para o circo, né? Hoje nós temos os circos que possuem anão, a gente fica maravilhado, aquela beleza toda, mas são características lá do tempo de Roma também, né? Características disso. O anão hoje, atualmente no circo, se torna para nós um espetáculo que já acontecia lá, né? Então precisamos também estar refletindo sobre isso, como nós olhamos hoje para essas pessoas, né? Graças a Deus eu vejo que tem um olhar realmente artístico de uma pessoa, né? De uma pessoa com dons, né? E lá na Idade Média era considerado como um castigo de Deus, né? Ah, não, nasceu assim, foi Deus que castigou, Até na nossa apostila aí tem uma passagem bíblica que vai colocar aqui sobre o cego, né? Sobre o cego. E essa passagem, ela vai trazer para nós e outras passagens bíblicas também, que vai falar que Jesus curou o cego, que Jesus curou leprosos, né? E isso já teve início lá em Roma, que foi lá no momento em que o Império Romano surgiu, teve aquela vitória, né? Foi vitorioso, e surgiu o cristianismo. Então, surgindo o cristianismo, essa visão da Idade Média do castigo de Deus, ela modificou um pouco, porque vem Jesus curando cegos, leprosos e tudo, então mudou um pouco, né? E depois vem a Idade Moderna, que é marcada aqui para nós por esse humanismo, o afeto, a transformação, a compreensão, que é o que nós ainda buscamos também na nossa modernidade, né? Essa compreensão de o que é realmente a deficiência e do que é realmente o deficiente, e precisamos entender isso. Então, olha só um exemplo assim que nos deixa maravilhado, pelo menos quando eu lembro disso. Olha só, quem de nós não queria ser um desses três?
Não sei vocês, mas, por exemplo, o sucesso desses caras aí é irreparável, né? Positivamente. Por exemplo, são poetas, físicos e matemáticos e astrônomos com deficiência. Um exemplo, Luís de Camões, que é o poeta de Os Lusíadas, uma obra muito conhecida por nós, perdeu a visão de um dos olhos em batalha no Marrocos. John Milton, um dos maiores poetas ingleses, era cego e, com o apoio de escriba e ledor, escreveu várias obras, dentre elas Paraíso Perdido. E Galileu Galilei, físico, matemático e astrônomo, em consequência de seu reumatismo, ficou cego nos últimos anos de sua vida, mas ativo em suas pesquisas científicas. Então, 3 feras no conhecimento, 3 pessoas que contribuíram assim de forma maravilhosa para a nossa formação, para o nosso conhecimento, e todos eles, até eu selecionei lá na nossa apostila, tem várias outras deficiências. Por incrível que pareça, eu selecionei os 3 com o mesmo problema, né? Que é ficando cego. Mas para a gente ver a capacidade, né? A capacidade que os nossos deficientes têm. E assim a gente perde o sentido de uma coisa, mas ganha em outra. E aí a gente termina desenvolvendo mais. E foi assim com esses 3, né? Então, quem sou eu, quem somos nós nesse processo? Nesse processo de compreender o que é essa inclusão, nesse processo de o que é acessibilidade. Quem somos nós? Como nós temos agido, ou como nós temos reagido também diante de situações? Na minha família, existem pessoas com deficiência? Como elas são tratadas? Na minha vizinhança, existem pessoas com deficiência? Como elas são tratadas? É preciso que nós reflitamos. Então, inclusão, como qualquer situação nova, a inclusão incomoda. O novo incomoda. Tudo que é novo incomoda. Desperta curiosidade, indiferença ou negação. Encontra adeptos e também críticos. Natural. Envolve praticamente todas as esferas do social. Por exemplo, nós estamos passando por uma pandemia, por algo que muitas coisas novas. E, claro, existem os adeptos e também os críticos. O incômodo sentido por alguns e por outros não. Então, e atinge todas as esferas da sociedade. Então, tudo que é novo tende a despertar em nós certos sentimentos, apontando a necessidade de repensar, de alterar hábitos, posturas, atitudes, começando pelo plano individual, tirando-nos de nossa costumeira zona de conforto. Por isso temos que abrir espaço em nosso mundinho interno para que mais pessoas caibam nele. Temos que abrir espaço em nosso mundinho interno para que mais pessoas caibam nele. Às vezes nós nos prendemos nas nossas ideologias, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes e esquecemos que do nosso lado, ali fora, existem pessoas que precisam do nosso olhar diferenciado. Sebastião Barros Travassos diz o seguinte: a maior deficiência não está no corpo do deficiente físico, mas na alma do preconceituoso. Olha só que sabedoria. A deficiência está na alma do preconceituoso. O que é preconceito, pessoal? É um conceito prévio daquilo que está em meus pensamentos, daquilo que está em minha frente. Preconceito, né? Então é um conceito prévio que eu tenho sobre alguma coisa. Então, é isso, nosso fórum, nosso primeiro fórum. Espero que vocês tirem as dúvidas de vocês e vamos lá, tem mais.